Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou dar sequência nos comentários sobre a destilaria Glenfiddich e em especial vou fazer com vocês um review acerca do Glenfiddich 18 anos. Já vamos iniciar colocando uma dose na nossa taça Glencairn. É um whisky de 18 anos. Assim ele já vai errando, já vai respirando. Olha, meus amigos, como de praxe, a garrafa é aquela garrafa tradicional da destilaria Glenfiddich, aquela base em formato triangular aproximadamente, os vértices, são arredondados. Essa minha garrafa, ela possui uma capacidade de 750 mililitros e um ABV ou percentual alcoólico de 40%. Especificamente, o Glenfiddich 18 anos possui uma garrafa com vidro numa tonalidade esverdeada, não é totalmente transparente, mas é um esverdeado um pouco escuro esse vidro da garrafa. A caixa, a embalagem da garrafa é também de papelão, da mesma forma, e com uma coloração de um tom marrom, muito elegante. O padrão da Glenfiddich está aprovado realmente. No interior do recipiente, também de praxe, vem aqui o panfletozinho, o livreto, com algumas das versões que a Glenfiddich comercializa de seus single malts e os dados aqui da própria destilaria. Mas o interessante de eu comentar com vocês desse whisky single malt, o Glenfiddich 18 anos, é sem sombra de dúvidas a forma como ele é maturado. Eles utilizam 2 lotes de single malts que foram envelhecidos no mínimo 18 anos, sendo que o primeiro lote são barris de carvalho americano que já haviam envelhecido, maturado bourbon, e o segundo lote são barris de carvalho europeus que já haviam envelhecido vinho xerez, porém o xerez oloroso. Esses dois lotes de single malt são então transferidos, acondicionados num recipiente maior, um tonel de 700 litros, aonde são ali introduzidos para fazer a homogeneização, o casamento, a interação entre os dois lotes de single malts. Nesse tonel de carvalho americano, que já haviam envelhecido bourbon, esse tonel com capacidade de 700 litros, os dois single malts vão ficar casando por um período de aproximadamente 3 meses. Após esse período de 3 meses, obviamente vai se adicionar a água, para fazer a diluição até atingir o percentual de 40% de ABV e fazer o engarrafamento para a comercialização. Um detalhe importante que eu também gostaria de comentar, meus amigos, é que pelas leis escocesas, o tonel ou barril maior que é admitido para a maturação de whisky single malts são barris com capacidade máxima de 700 litros. E é exatamente nesse tonel que faz aí o casamento, a homogeneização, a harmonização dos dois lotes de single malts, é que se atribui um número. Então, esse número deste tonel é o mesmo número que vem aqui bem especificado no rótulo do Glenfiddich 18 anos. Nessa minha versão, o número de série, chamado aqui batch number, é o 3156. Significa que este single malt, depois de ser, obviamente, diluído para atingir o percentual de 40% e ser envasado, ele saiu deste tonel, desse número aqui. Isso traz uma identidade própria, traz um caráter diferenciado, tanto no processo da maturação, quanto também na qualidade do single malt. Se nós fizermos aí uma pequena continha matemática,
Lembrando que você pode ter garrafas de 700 mililitros e pode ter garrafa de 750 mililitros. Às vezes, em alguns casos, né, para venda nos aeroportos internacionais, vendem até com garrafas com capacidade de 1 litro, né? Mas vamos admitir que todas as garrafas que saíram desse meu tonel de 700 litros, o tonel de números 3156, foram engarrafadas com essa capacidade de 750 mililitros. Então, esse tonel de 700 litros produziria 933 garrafas, dá 933,3, mas arredondando, 933 garrafas. Então, de um tonel saem aproximadamente 933 garrafas. Isso me dá uma identidade bem específica, né, para esse single malt, uma coisa que eu considero bem interessante e que agrega valor, sim, ao single malt, à qualidade. Me arriscaria a dizer que existe talvez até umas diferenças de sabores, de aromas entre um tonel e outro, entre um tonel de 700 litros e outro. Mas a destilaria procura controlar isso bastante para evitar que não ocorra muitas divergências na qualidade, no sabor. Mas é uma bebida que eu podia falar que ela tem uma identidade bem específica. Razão pela qual eu fiquei muito interessado em fazer essa degustação. Outra coisa, meus amigos, que eu acho interessante mencionar também como curiosidade, a Glenfiddich adota um emblema de uma cabeça de um cervo, cuja galhada na minha garrafa apresenta 8 pontas. Eu acredito que isso se deva, este emblema da Glenfiddich, esse cervo, porque Glenfiddich em gaélico é uma expressão que significa Vale do Cervo, onde a destilaria foi implantada. Eu acredito que seja por isso, mas ficou bem interessante, bem estilosa a embalagem, o rótulo dessas garrafas aí dos nossos single malts da Glenfiddich. Bom, meus amigos, mas vamos lá no que interessa acerca aí das minhas impressões sobre o Glenfiddich 18 anos. Primeiro, eu gostaria de comentar acerca do caráter, né, deste whisky single malt. Olha, se formam lágrimas nas laterais da taça Glencairn. Essas lágrimas se formam com um formato, né, bem robusto e escorrem de uma maneira bem lenta nas laterais. Isso é indícios que é um whisky oleoso, um whisky bem encorpado, um whisky untoso, como era de se esperar, porque a grande maioria, aliás, a maioria dos alambiques de espírito, né, da destilaria Glenfiddich, o que nós chamamos de Spirit Still, são barris bem pequenos se comparados com os das outras destilarias. Esses barris de espírito pequenos provocam uma interação maior do destilado com o cobre, produzindo um caráter nesse estilo, um estilo encorpado, um estilo oleoso. Então esse dado eu julgo ser bastante interessante. Com relação ao olfato, o que eu posso afirmar para vocês é que o álcool não é agressivo, os vapores de álcool não são agressivos. Se percebe nitidamente o doce do malte, as nuances de baunilha, as nuances do vinho sherry, do vinho xerez oloroso, provenientes, né, dos dois tipos de barris que maturaram os lotes de single malts. É um whisky muito agradável, um aroma frutado, né, e não se percebe nenhum indício de defumado, nenhum indício da fumaça da turfa. Então é um whisky realmente bastante frutado. Com relação ao paladar, saúde, meus amigos. Olha, a primeira nota
que vem aqui no palato é um apimentado de gengibre. Então você percebe esse apimentado, seguido de um amargo proveniente das madeiras, né, utilizadas na maturação desse single malt. Em sequência, imediatamente, você percebe um adocicado do malte. O malte aqui ele é bem perceptível. Segue-se aí algumas notas de baunilha, você percebe as nuances do vinho sherry, volta um pouquinho de apimentado, nada de turfa, nada de defumado, um uísque que eu diria ser licoroso, um uísque até bem frutado. A finalização, o finish, eu vou classificá-lo como sendo um finish médio, uma finalização média, aonde prevalece o doce do malte, o amargo dos taninos das madeiras de carvalho, esse pequeno apimentado que eu comentei para vocês, não é um apimentado agressivo, mas existe aqui esse apimentado de gengibre, e seguido aí realmente com um pequeno amargo aí desses taninos. É um uísque muito bem balanceado, achei um uísque rico, é um uísque complexo, é um uísque muito bem maturado, um uísque elegante. O fato de você saber que você está bebendo uma garrafa que saiu, né, de um lote de um tonel de 700 litros e que desse tonel geraram possivelmente 933 garrafas, dá uma sensação especial. Então é um uísque muito elegante, um uísque fino. Você paga por isso que eu comentei um pouco a mais. Não é um uísque muito barato. Se eu for comparar o Glenfiddich 18 anos com o Glenfiddich 15 anos soleira, eu poderia dizer para vocês que eles se igualam num padrão de qualidade, apesar de serem caráteres diferentes, single malts bem distintos. Eu acho até que o Glenfiddich 15 anos soleira ele é um pouco mais adocicado, um pouco mais agradável no paladar da maioria das pessoas, né, que estão começando no mundo de single malt. Mas esse uísque é um uísque de 18 anos, um uísque muito prazeroso depois que você já está acostumado a beber o uísque single malts. É um uísque complexo, elegante, fino. É um uísque bem peculiar que eu gostei bastante também. Se eu for comparar o custo, efetivamente o custo-benefício, o 15 anos soleira apresenta um melhor custo-benefício, porque o 18 anos ele realmente é um pouco mais caro do que a versão 15 anos. Mas recomendo, eu pessoalmente gostei muito. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse single malt, fica aí a dica, vale a pena. É um excelente single malt. Então, meus amigos, é isso que eu tinha que comentar com vocês neste nosso review. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Slantcheva!